Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Sou Juliana Braga, sou enfermeira especialista em estética facial corporal, empreendedora, e aqui nesse canal a gente vai falar um pouquinho sobre saúde, estética, gestão e marketing. E hoje eu tenho um recado, tenho um vídeo muito importante para você e eu espero que você goste. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre melasma. Fala então de hipercromias, eu tô falando de uma produção excessiva do melanócito, que é a célula responsável por produzir a melanina naquela determinada região. E aí eu tenho algumas classificações de tipos de hipercromia. Um tipo de hipercromia muito comum que a gente tem são o cloasma. O que vem a ser um cloasma? O cloasma, ele é parecido com o melasma. A diferença é que assim, o cloasma, ele ocorre no momento que a paciente está gestante, está grávida. Então, o que são? São aquelas marcas no rosto, mais amarronzadas, tá? Muitas, às vezes falam, né, asa de borboleta, porque forma que parece uma borboleta na região da fase. Só que enquanto ela está grávida, ela tem essa mancha. A partir do momento que ela ganha o bebê e consegue regularizar ali o nível hormonal do corpo dela, automaticamente os melanócitos voltam ao normal, fazendo com que aquela mancha que ela tinha na gravidez acabe sumindo. Então, se ela é uma pessoa que cuida da pele dela, depois da gestação, ela pode não ter mais o cloasma. E se ela continuar com a mancha, né, no rosto dela, e aí a gente fala então que ela está com melasma. Tá? O que é a melasma? O melasma é uma produção, né, exacerbada aí do melanócito, que é o que produz a melanina. E o porquê que ele produz em excesso essa melanina? Então são vários fatores. Um deles é hormonal, tá? Então, tendo alteração hormonal, você tem ali em determinadas regiões essa produção exacerbada do melanócito, essa produção de melanina. A questão do protetor solar também, você irrita a tua pele, causa uma inflamação, onde as células começam a produzir descontroladamente a melanina. A má alimentação também interfere muito na questão do melasma. O estresse, né, o nervosismo. Então, o melasma, infelizmente, ele é uma doença crônica. Uma vez que você tenha o melasma, a gente não consegue ter a cura do melasma. A gente consegue sim amenizar os sinais e sintomas, e aí desta forma ela fica praticamente imperceptível. Eu brinco às vezes com as minhas pacientes, eu falo que quem tem melasma, ele tem que casar com a gente pro resto da vida. Né? Por quê? Porque ele está sempre ali no nosso consultório, sempre ali no nosso espaço, para fazer o tratamento e o controle daquele melasma. Né? Muitas vezes o paciente fala, eu fiz o tratamento X ou Y, né, em específico melhorou, mas depois voltou. Vai voltar, porque o melasma ele é uma doença, uma patologia crônica, então não tem cura, é igual uma diabetes, né? Tu tá ali pro resto da vida com a diabetes, tu vai estar ali pro resto da vida com a hipertensão, então o melasma é também uma dessas doenças. Então o que a gente consegue fazer é amenizar e controlar o melasma. Na época do inverno, a gente consegue um controle maior, até mesmo porque a radiação solar não afeta tanto naquela pele, tá? No verão, questão do sol, falta do uso do protetor solar, acaba fazendo com que a paciente, então, tenha esse melasma mais aparente, tá? Mas é um controle que tu tem que fazer, né? Que a paciente tem que fazer para o resto da vida. Quando eu falo de tratamento para melasma, para manchas, para hipercromias, varia muito de pessoa para pessoa, porque cada organismo reage de uma forma, mas de modo geral ela é prolongado, ele é demorado. Eu não consigo de uma sessão para outra fazer com que aquela hipercromia
ela suma, até mesmo porque eu tenho que respeitar a ordem fisiológica do meu organismo, né, do organismo dessa minha paciente. Então eu tenho todas as etapas ali da minha célula para estar tirando essa minha hipercromia. Lembrando sempre, se for uma hipercromia como melasma, que é uma produção desacerbada do melanócito, não adianta eu utilizar somente um produto que seja despigmentante, que ele vai tirar aquela camada ali superficial da minha pele, vai despigmentar ele, vai clarear ele. Eu preciso entrar com um outro ativo, com uma outra substância, do qual ele seja queratolítico, que ele vai retirar as camadas da minha célula e ele vai também fazer o quê? Que ele vai controlar a produção da minha melanina. Então eu vou acalmar o meu melanócito, fazer com que meu melanócito não produza tanto melanina. Então não adianta eu entrar somente com um processo, somente com um ativo, quando eu quero tratar hipercromia. Se a gente fala em tratamento de melasma, existe uma medicação, existe um produto que muitos profissionais utilizam e gostam de utilizar, que chama hidroquinona. Tá? Eu particularmente eu não gosto da hidroquinona. Por que eu não gosto da hidroquinona? Porque a hidroquinona ela faz a morte do melanócito. Então, o que é o melanócito? É a célula responsável por produzir a melanina. O que a melanina faz? Ela dá tom à minha pele. Se eu passo essa hidroquinona por tempo muito grande, né, por tempo excessivo na minha pele, que esse tempo excessivo é mais de 2 meses, se eu passo hidroquinona por mais de 2 meses no meu rosto, né, no rosto dessa paciente, ela vai começar a ter morte dos melanócitos. Em vez dela ter uma mancha amarronzada, como o melasma, ela passa a ter uma mancha branca. E uma vez que a mancha está branca, eu não consigo colocar pigmento nessa mancha. Então eu não consigo voltar ela na tonalidade normal. Então quando eu trato melasma, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu posso utilizar produtos que vai hipopigmentar essa pele. E aí, às vezes, a paciente fala, mas meu melasma não melhora, mas quando a gente vai ver, ela já não está mais com o melasma, por exemplo, nessa região que ela estava antes. O que ela está nessa região é uma mancha esbranquiçada, e aí nessa outra parte é que ela está com a tonalidade mais amarronzada da pele. Mas por quê? Porque se matou o melanócito daquela região por um determinado produto por uso prolongado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai tratar hipercromia, para que não ocorra uma hipocromia. Bom, e se você gostou desse vídeo, já vou te pedir aquele like, aquela curtida, porque desta forma eu vou conseguir produzir mais e mais conteúdo para vocês. Compartilhe com os amigos para que mais pessoas possam se inscrever nesse canal. Forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.